De graça recebei, de graça dai. Fala a verdade, você já ouviu essa expressão alguma vez na sua vida? Coloca aqui nos comentários. Será que essa palavra está dizendo que tudo que está relacionado à obra de Deus deve ser feito de graça? O que de fato esse versículo está a nos ensinar? É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Seria correto um pastor receber financeiramente pelo trabalho que realiza na obra de Deus? E os professores de seminários e cursos teológicos, seria correto eles receberem para dar aula? É muito comum nós ouvirmos dizer que qualquer coisa que nós recebemos de Deus ou que se trata de Deus deve ser dado de graça. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o texto que dá base a isso e alguns outros textos que vão nos falar se essa informação de fato é uma verdade ou não. O texto que dá base a esse ensinamento é o texto que se encontra no Evangelho de Yeshua HaMashiach, segundo o escreveu Mateus, no capítulo 10 e versículo 8, que diz assim: de graça recebestes, de graça dai. E com base nesse versículo, todas as coisas devem ser dadas de graça. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma postagem, na verdade um comercial, uma propaganda no Facebook, onde havia uma propaganda falando sobre um curso de teologia. E existiam ali muitos e muitos comentários no curso de teologia, nessa propaganda de curso de teologia, de pessoas falando que aquele pastor era um herege, de que aquele pastor estava querendo extorquir os irmãos, estava querendo roubar dos irmãos, porque a Bíblia ela vai dizer: de graça recebestes e de graça dai. Mas qual o contexto? O que a Bíblia de fato... Será que é isso mesmo que a Bíblia está nos dizendo? Antes de falar sobre esse contexto e o que de fato a Bíblia nos fala a esse respeito, vamos ver o que as Escrituras elas nos dizem a esse respeito, principalmente as cartas paulinas. Mas se esse assunto já te deixou interessado, então aproveita e deixa logo aí o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal e assim ativar o sininho. Você pode receber notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá, sem demora, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o tema de graça recebei, de graça dai. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade, à congregação de Corinto, ele vai dizer da seguinte forma em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 8: outras congregações despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Outras congregações despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. O apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, ele está aqui dizendo que ele recebeu salário para servir aos irmãos de Corinto. Esse é só um dos textos que nós iremos falar aqui. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer mais sobre essa questão de se pode ou se não pode receber alguma coisa na obra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai também escrever aos irmãos filipenses a respeito, querendo agradecer pela contribuição financeira
que eles davam para que o apóstolo Paulo pudesse ter as suas necessidades supridas nas congregações de Tessalônica. É o que nós vamos encontrar em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, quando Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: "E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma congregação comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica." O apóstolo Paulo recebeu aquilo que era necessário para a sua vida enquanto ensinava, enquanto anunciava a mensagem do reino aos Tessalonicenses. E agora ele escreve aos Filipenses uma carta de agradecimento. Mas se você acha que para por aí, não para por aí. Olha o que o apóstolo Paulo ele disse ao jovem Timóteo. Ele vai dizer assim para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: "Não amordaces o boi quando pisa o trigo", e ainda: "O trabalhador é digno do seu salário." Tá bom, mas Marcelo, então o que significa de graça recebestes, de graça dai? É isso que nós vamos falar a partir de agora. E novamente eu quero aqui te pedir, se você esqueceu da primeira vez, deixa agora o seu like, tá bom? Então vamos aqui falar sobre qual o contexto que Yeshua estava falando quando ele vai dizer: "De graça recebestes, de graça dai." Para entender esse texto, nós precisamos ler pelo menos o primeiro versículo deste capítulo, capítulo 10 da Bessorá, do Evangelho segundo escreveu Matitiarro, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim o texto sagrado: "E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes", olha só a palavra, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Agora no versículo 8, que vai falar sobre de graça recebestes e de graça dai, nós precisamos ler o texto, ler o versículo completo para entender sobre o que Yeshua estava falando. Diz assim o versículo: "Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." A palavra aqui estava sendo falada com relação aos dons espirituais, aos milagres e às maravilhas que eles receberam poder, que eles receberam autoridade para poderem praticar. Agora, se uma pessoa ela compra os seus livros, ela faz um investimento, ela investe o seu tempo no estudo da palavra, ela investe o seu dinheiro em livros, em materiais,
Será que ela de fato não deveria receber pelo seu trabalho? Será que um missionário, quando ele vai para o campo, ele não deve receber pelo seu trabalho? Ele deve ser enviado e abandonado? Será que um pastor que se dedica à palavra, ele não deve receber pelo seu trabalho? Não deve receber aqui. A palavra está dizendo com relação à operação de maravilhas, à operação de milagres, aos dons espirituais, mas com relação a aulas ministradas em cursos de seminários, a livros, a literaturas, a cursos de teologia, não é isso o que as Escrituras estão a nos dizer. Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado, que o Eterno abençoe a sua vida e eu te espero no próximo vídeo.